Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá! Começando agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. O episódio de hoje nós vamos falar sobre oportunidade de crédito no agro e o mercado de capitais. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto é o Bruno Gomes, que é superintendente da área de agronegócio da Comissão de Valores Mobiliários da CVM. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Natália. Bruno, a gente teve um evento na CNA, inclusive, esta semana, sobre o mercado de capitais, buscando aproximar, mercado de capitais e o agro. E a CVM tem um papel, não é nem que é importante, é imprescindível para que tudo isso aconteça. Antes de a gente entrar no assunto do que é o mercado de capitais, como o produtor pode se beneficiar disso, eu queria que você contextualizasse um pouco o que é a CVM, qual o papel da CVM quando a gente fala de agro. Tá ótimo. Bom, obrigado pelo espaço, oportunidade de falar um pouquinho aqui desse trabalho. O que é? Primeiro, o produtor, historicamente, ele sempre está ele olha bastante para o mercado financeiro, ou seja, para os bancos, né? Quando ele vai precisar de um empréstimo, de um crédito. Só que ele tem uma outra opção, que é o mercado de capitais. Então, para explicar um pouquinho o que é CVM, a gente precisa primeiro explicar um pouco o que é o mercado de capitais para ele entender. Se a gente pensar, a CVM é um órgão regulador, a gente faz parte do Ministério da Fazenda, a gente tem um mandato de desenvolver o mercado de capitais, assim como o Banco Central tem um mandato de desenvolver o mercado financeiro. Então são dois mercados diferentes onde o produtor ele pode acessar crédito. O crédito via mercado de capitais é diferente, traz algumas particularidades que a gente pode entrar em detalhes aqui depois, mas esse mercado ele é diferente do mercado bancário, ele não é composto por bancos. É um mercado onde o produtor ele consegue diretamente acessar um investidor, por exemplo, que tem os recursos para emprestar. O banco ele é um intermediário. Então, normalmente, alguém que quer investir no banco, coloca os seus recursos lá, o banco pega aqueles recursos e empresta para quem ele quiser. Independente de saber de onde veio aquele dinheiro. Exatamente. O investidor do banco, quem comprou um CDB do banco, ele não está interessado em saber para quem que o banco vai emprestar, Ele quer saber se o banco vai conseguir repagar aquele CDB para ele. Já no mercado de capitais, o investidor do mercado de capitais, ele está olhando diretamente para quem que ele está emprestando. Então, um exemplo disso, talvez já avançando um pouquinho, mas assim, o Fiagro, O Fiagro, o investidor, ele compra cotas do Fiagro, o Fiagro compra CPRs. Por um exemplo simples, do funcionamento de um Fiagro. Então, a gente está fazendo, o mercado de capitais faz essa ponte do investidor com o produtor rural que vendeu CPRs. Tem alguém no meio do caminho? Tem que ter para proteger o investidor, para selecionar as CPRs. Nesse caso, a gente tem um gestor, tem um administrador, enfim, outros participantes desse mercado. Mas ele não é aquele que ele só está fazendo a ponte entre o investidor e quem está vendendo aquela CPR. Então a CVM é o órgão regulador que disciplina como que esse mercado funciona, que edita normas para o funcionamento desse mercado, que fiscaliza a atuação desse mercado. E a gente vem olhando o crescimento do agro nesse mercado de uma forma muito grande ao longo dos últimos anos. É por isso até que hoje a gente tem uma superintendência mais dedicada ao agro. Basicamente o agro tem dois veículos ali, o Fiagro e o certificado de recebíveis do agronegócio, que ele consegue acessar também. Então é isso, a CVM tem feito, a gente tem essa missão de desenvolver. A gente vê que o agro está ainda muito incipiente nesse acesso a esses produtos, a essa outra fonte de crédito. E a ideia é a gente buscar levar essa educação para frente. Uhum. Bruno, você falou sobre o mercado estar incipiente, ao mesmo tempo já deu exemplos aí que a gente tem ouvido falar muito, Tanto o Fiagro quanto o mercado de capitais, como tem crescido mesmo e se aproximado do mercado de capitais. Então, assim, a gente vê um crescimento grande no mercado de capitais para o agro, volume financeiro também, mas ao mesmo tempo ele está aquém de outros setores. Eu queria que você falasse qual é a sua avaliação em relação a esse relacionamento,
Porque pela própria criação de uma área de agro dentro da CVM, que você falou, você deve ter acompanhado lá toda a evolução, né, desse relacionamento do mercado de capitais com o agro. Então, por mais que seja incipiente, eu queria que você trouxesse isso, como era e como está agora. Todo esse processo, né, a gente lá na CVM nunca teve um foco em um setor econômico específico, como a gente agora está tendo esse olhar diferenciado para o agro. Porque a gente via vários setores da economia acessando o mercado de capitais, né? Oferecendo os seus títulos, abrindo capital em ações, por exemplo, né, ou outros títulos de dívida, oferecendo isso para investidores diretamente. Por exemplo, um exemplo é o mercado imobiliário, que usa o mercado de capitais há muitos anos para se financiar. O agro, historicamente, a gente via que ele estava fora desse mercado, muito plugado ali nos bancos, né, no financiamento, talvez no financiamento governamental, juros subsidiados, enfim. O mercado ele veio criar instrumentos depois para oferecer mais oportunidades do produtor acessar direto os investidores. Um primeiro instrumento que foi criado é o Certificado de Recebíveis do Agronegócio. O Certificado de Recebíveis do Agronegócio, ele permite que o produtor venda as suas CPRs, seus CDCAs, por exemplo, para uma empresa, que é a companhia securitizadora, que vai emitir certificados para investidores depois. Esse movimento a gente viu acontecer de 10 anos para cá só. E por que ainda está muito incipiente? Porque ainda falando principalmente dos produtores rurais, muitos não conhecem essa possibilidade de vender as suas CPRs, por exemplo, para uma companhia securitizadora ou para um gestor de fiagro. Né? Muitos pensam, como é que eu chego lá, né? Eu ia falar sobre isso, porque é verdade, mas pode ser também até por uma questão logística, geográfica, eu digo assim, porque é comum do agro ele ter perto dele cooperativas e bancos, né? Os bancos têm uma agência, o banco vai ampliando, a agência bancária, a cooperativa de crédito cresceu bastante no Brasil, então o produtor tem ali perto aqueles agentes que ele mais tem relacionamento, que são as empresas de insumos, bancos, cooperativas, e talvez não tenha esse agente que possa fazer com que ele enxergue como uma nova ferramenta. O que você acredita em relação a isso? Não, você tem razão. Essa capilaridade, né, do mercado financeiro, de ter a presença física espalhada no Brasil, ela facilita esse maior acesso do produtor ao sistema bancário e não ao mercado de capitais. Mas, por outro lado, hoje em dia, com a tecnologia, tudo online, ele consegue entrar na internet e descobrir, por exemplo, quem são os gestores de fiagro. Esse nome gestor, né? É o gestor que gere o fundo, é o gestor de recursos. É o gestor que dá vida para o fiagro, que bate na porta dos investidores para pegar o dinheiro e, do outro lado, ele tem que bater na porta dos produtores para emprestar aquele dinheiro, né? Para oferecer esse retorno para os investidores. Então o produtor hoje ele consegue entrar lá online e descobrir quem são os gestores de fiagro. Ele consegue entrar na página da CVM. Fazer um contato direto com esses gestores sem necessariamente precisar que ele esteja lá fisicamente. Fazer um contato direto com esse gestor. Ele pode entrar também e ver quem são as companhias que emitem os certificados de recebíveis do agronegócio. Vai lá, vai listar aquelas companhias e também vai bater na porta dessas companhias, porque essas companhias fazem a mesma coisa. Elas vão emitir um certificado, elas captam dos investidores, e elas precisam dos produtores para ofertar aquelas CPRs para comprar, para levar para os investidores do outro lado. Né? Então existe essa outra via. Ainda são poucos participantes? Porque é um mercado que está começando. O mercado dos CRAs ele começou de uma forma mais forte a partir de 2016. O Fiagro a partir de 2021, é uma lei muito nova. Mas o Fiagro ele traz muitas outras possibilidades e ele traz uma flexibilidade maior. Então acho que ele vai conseguir trazer mais produtores para se financiar nesse mercado e também trazer mais investidores. E os próprios produtores podem ser investidores também, né? Será que os produtores eles investem no mercado de capitais ou eles investem no mercado bancário? Os seus recursos, pessoa física, né? Será que ele não poderia ser um investidor do mercado de capitais? Ser um investidor de um fiagro
que vai estar financiando outras produções, outras culturas que ele não trabalha ali, né? Olha que talvez um ciclo bacana que possa ser gerado aí. Sim, e na prática, como que um produtor pode ser um investidor de Fiagro, por exemplo? Como que é esse passo a passo e o operacional para que ele consiga, né, vislumbrar? Só fazendo um parênteses, a gente já gravou outros episódios aqui, inclusive falando só de Fiagro. Mas é bom que a gente tenha essa visão geral de tudo que está disponível e como que é a sua visão, né? Tá, não, legal. O produtor, assim, como investidor, né, se ele quer colocar recursos em Fiagro para investir em outras culturas diferentes da dele, em logística, né, em outras áreas do agronegócio, ele pode procurar esses gestores de Fiagro diretamente, ou ele pode vir as plataformas de investimentos das corretoras de valores imobiliários. São as corretoras que distribuem ações, distribuem debêntures, distribuem fundos também, distribuem Fiagros. Ele vai achar ali na plataforma dessas corretoras os Fiagros disponíveis para ele poder investir e colocar o dinheiro dele. Ele vai poder, inclusive, saber aonde que aquele Fiagro aloca os seus recursos, né? Em que culturas, em que segmento, se é logística, se é soja, se é milho, ele vai poder escolher lá onde ele vai conseguir alocar esses recursos. Em relação ao comentário que você fez de que também, né, prática do setor ele se financiar com orçamento, com crédito oficial, né, do governo, por meio do Plano Agrícola e Pecuário, que tem uma parte subvencionada, inclusive, é uma prática. E qual que é o diferencial em relação ao crédito que ele pode acessar via Fiagro e o crédito oficial? Olhando num primeiro momento, ele pode achar que o crédito oficial sempre vai ser mais vantajoso por oferecer uma taxa de juros mais barata, né? Um caminho talvez que ele já conhece. O Fiagro, primeiro, é um caminho que ele não conhece, né? Um Fiagro, um CRA, é um caminho novo que ele vai precisar entender, estudar. Ele pode achar que vai ser mais caro, mas na verdade não vai ser. Porque a partir do momento em que ele fizer o primeiro acesso, que ele, né, tiver o primeiro caminho ali para se financiar via um Fiagro, via um CRA, ele vai ter as suas informações publicadas e divulgadas perante esses investidores, e esses investidores vão querer continuar emprestando para ele, querer continuar comprando a CPR daquele produtor, por exemplo. Gera uma relação de confiança. Gera uma relação de confiança de longo prazo, então ele consegue captar num horizonte maior do que uma safra, por exemplo. De repente aquele produtor não quer ficar a cada safra ter que passar por aquele ciclo todo de novo. E no mercado de capitais ele consegue uma captação de longo prazo. Por que não captar por 5 anos? Por 10 anos? O mercado imobiliário capta com 30 anos no mercado de capitais, 20, 30 anos. E para essa captação ele não tem que procurar quem vai fornecer, né? Isso é um ponto também, ele não tem que ficar procurando. Ele vai ver as opções de quem são os investidores ali. É isso, ele vai procurar, na verdade, esse gestor, essa companhia, que vai ajudar ele a estruturar essa operação, vai ajudar ele a definir qual é o horizonte de captação que ele pode ter, dada a produção dele, os custos, né, a produtividade dele, para oferecer um horizonte maior do que o mercado financeiro tradicional costuma oferecer para ele. Mas o que é importante, né? Para ele, o produtor também vai ter que entender que ele vai precisar oferecer para esses investidores, para essa companhia que emite o CRA, para o gestor do Fiagro, ele vai precisar oferecer outras informações além daquelas informações que ele oferece para um banco tradicional onde ele já tem uma relação. Esse fornecimento de outras informações, nesse primeiro momento, vai gerar um custo adicional para ele, que vai ter que adaptar, de repente, alguma informação que ele vai precisar divulgar nova. Que tipo de informação, Bruno? Só para a gente deixar claro também, Por porque exemplo, pode ser que quem esteja ouvindo já assuste, né? Então, um exemplo assim, o mercado de capitais, o investidor do mercado de capitais, quando ele empresta dinheiro para uma empresa, ele compra um título de uma empresa, ele exige uma coisa que é um balanço auditado daquela empresa. É uma das primeiras informações que ele exige. Pensar no produtor rural, pessoa física, normalmente ele não vai ter aquele balanço auditado num formato da legislação societária, do mercado de capitais, toda aquela exigência que o mercado de capitais exige. Só que, por outro lado, ele pode mostrar para a companhia que tipo de informações ele consegue produzir
para suprir aquela falta de um balanço auditado, a companhia que está comprando o CRA, ela pode olhar e entender a dinâmica daquele produtor e sugerir uma divulgação diferente de informações numa periodicidade, de repente numa periodicidade maior do que um banco exige. Eu quero que você mensalmente aqui me dê tais e tais e tais relatórios financeiros e relatórios sobre a sua produção, né? Eu quero monitorar a sua produção, eu quero... Ele precisa ter uma segurança, né? Precisa ter uma segurança. Então ele precisa entender daquele negócio e é por isso que ele tem que dar algumas informações. Mas pela sua fala dá para perceber que também tem uma certa flexibilidade, uma construção conjunta em relação a esse tipo de informação que vai ser fornecida, né? Não é nada pré-formatado. Acho que as coisas vão ser combinadas entre quem vai comprar CPR e quem está vendendo, né? Você consegue me fornecer essas informações aqui numa periodicidade mensal, trimestral? A ideia é que ele consiga organizar as finanças, organizar a vida financeira dele para prestar informações para investidores. É diferente dele prestar informação para um banco, que está acostumado a ter aquele relacionamento com ele, né? Que entende a produção e o negócio dele, está mais perto dele ali até fisicamente, como você comentou, né? O investidor não vai estar perto dele. Então o investidor quer receber informações de alguém que está longe, né? Eventualmente é um investidor estrangeiro, que nem no Brasil. Existem investidores estrangeiros que são fundos de pensão, um fundo de pensão estrangeiro que investe aqui. Acaba que é uma oportunidade também para o produtor conseguir melhorar o seu processo ali de gestão e o nível de organização das suas informações, né? Que isso talvez possa se resultar em outros benefícios posteriores, porque ele vai entendendo, ele precisa passar a entender melhor do negócio dele e que tipo de informação que está sendo vista para o investidor. Isso pode até abrir caminhos para outras oportunidades posteriormente. Então, perfeito, Natália, você está certíssima, assim. Isso cria um ciclo virtuoso dele. De organizar a casa, organizar as suas finanças, a prestação de informações, ele começa a abrir outras portas para novas captações com outros investidores, a profissionalizar a gestão financeira. A gente vê muito o agro hoje, né, os empreendedores rurais, os produtores rurais, eles são extremamente profissionais na sua produção. Na produtividade, a tecnologia na produção, a produtividade é medida, né, milimetricamente, assim. Então, só que na parte financeira a gente não vê toda essa sofisticação. Essa sofisticação ela está na produção, mas não está do lado da captação financeira. A hora que ele sofisticar o lado financeiro dele, ele vai ter as portas abertas para captar no mundo inteiro. Eu vi uma fala do presidente, né, da CVM, que ele fala que o lugar do agro é no mercado de capitais. E eu acredito que o produtor precisa estar, né, nesse mercado. Então, fica muito fácil para o produtor entender também com exemplos práticos. E aí, por mais que você esteja na CVM, não atua diretamente com o produtor, mas por conta de tudo isso que tem evoluído, que a CVM tem contribuído no papel de aproximar o mercado de capitais do agro, eu queria que você trouxesse algum exemplo que você já tenha visto mais prático de como que o produtor conseguiu acesso a um crédito, por exemplo, por meio do mercado de capitais. Essa aproximação ela não é simples. Primeiro que o mercado de capitais tem uma linguagem própria que está muito longe da linguagem do produtor, do dia a dia, né? E fica também no evento foi falado disso, né? Que não é um desafio só de fazer uma parte educativa do produtor, mas também do mercado de capitais, porque os dois são agentes ali que precisam se relacionar, então tem um papel dos dois lados. É isso, a gente falou o tempo todo aqui de como o produtor ele se vende para o mercado de capitais, né? Mas tem esse lado de como que o mercado de capitais também precisa enxergar, entender que ele não vai ter um balanço auditado com base na Lei 6404, mas que ele vai conseguir oferecer, né, outras compensações ali para aquele balanço. Mas um exemplo mais prático assim, que a gente poderia dar são casos de sucesso de certificado de recebíveis do agronegócio ou de fiagros que têm CPRs em suas carteiras. Tem muitos produtos assim. O potencial é muito maior. A gente está falando aqui, hoje tem um estoque de mais ou menos 160 bilhões de reais entre certificados de recebíveis do agronegócio e fiagros. O potencial é muito maior.
né? Se o agro demanda ali R$1 trilhão por ano em crédito, 1/3 disso é coberto pelo sistema de crédito oficial, né? A gente tem outros 2/3 que o mercado pode atuar. Então esse estoque era para ser 10 vezes maior, R$1,5 trilhão ou mais ainda, 3, 4 trilhões de reais de estoque. E tem investidor querendo investir no agro, muito investidor querendo investir no agro, até por esse lado da sofisticação do agro na sua produção, essa confiança, né, que de forma geral os investidores têm de que o agro vai produzir. Só que é a informação que ele precisa para dar aquele crédito da forma correta, né? E Bruno, o mercado de capitais é para qualquer perfil de produtor e qualquer cultura, em qualquer região? Qualquer um, qualquer perfil, qualquer região. Sempre vai ter um investidor querendo investir naquela região, naquela cultura, naquele perfil. E isso eu acho que é a beleza que o mercado de capitais traz, assim, poder democratizar esse acesso de qualquer um, né? Um participante que tem um papel importante nisso, nesse processo, que a gente está falando aqui de levar o produtor para o mercado de capitais, é a cooperativa de produtores, a cooperativa agrícola. Ela pode ter esse papel fundamental em trazer esse conhecimento, né? Além do que o Senar já tem feito, ela pode ser a ponte entre levar esse conhecimento para o produtor rural do mercado de capitais e fazer essa ponte da CPR dele com a companhia securitizadora, com o gestor do FIAGRO, e a própria cooperativa consegue também colocar a sua CPR, seu CDCA lá dentro de um fundo, dentro de uma companhia securitizadora. Então acho que a cooperativa agrícola está começando agora a olhar esse mercado também. A gente acha que ela pode ser o principal agente ali para alavancar esse conhecimento, levar isso mais longe. Interessante, Bruno. A gente está falando aqui, parece até que eu entendo do mercado de capitais, né? Mas é bom dizer que não. E eu vim do mercado financeiro, trabalhei com o mercado futuro, opções em café, e eu lembro até hoje como que foi. Eu sou engenheira agrônoma, né? E quando eu tive acesso a essas ferramentas, eu lembro como foi desafiador você pegar ali como que funciona na prática mesmo. E tentando levar esse ponto para os produtores, a gente viu esse mesmo desafio que a gente conversou aqui. Não é como o banco, que tem uma corretora, e com o tempo a gente vai vendo que assim, tem agentes autônomos ali nas regiões que podem dar o suporte para esses produtores, orientar como fazer, que vai abrir uma conta. E agora, pegando o exemplo do mercado de capitais, que eu não domino, mas a gente vê que é isso, tem como o produtor, e é um pouco o papel dele também, né? Entendendo que tem essa oportunidade de captação de crédito via mercado de capitais, ele ir aos poucos entendendo, ou via sua própria cooperativa, ou acessando os portais que ele encontre com quem ele pode contatar, obter mais informações. E nesses mercados o interessante é isso, né? Tem pessoas formadas para que auxiliem esses clientes, e no caso aqui que a gente está focando no produtor, como que ele faz para acessar, o que ele precisa de documentação, como que funciona a operação. Então assim, tem como esse produtor rural buscar informação e ir conhecendo aos poucos até que ele tome a decisão por fazer ou não, né? Sem dúvida, acho que você resumiu muito bem aqui, porque o caminho é esse. E o recado provoque as suas cooperativas, né? Se a cooperativa ainda não tem esse conhecimento, esse acesso, chama as pessoas lá para fazer uma palestra na cooperativa, chama os gestores de FIAGRO, as companhias securitizadoras de CRA, para conhecer a cooperativa, né? Provoca a cooperativa a buscar essa informação. Eu acho que é muito importante isso. Tem os sindicatos rurais também, que estão presentes em muitos municípios, não fazem esse papel que a cooperativa faz, da parte de comercialização, mas também podem ser agentes importantes ali na base para conseguir reunir grupo de produtores interessados e levar esse tipo de informação para esses produtores que estão interessados com o perfil. Leva os consultores lá, né? Os consultores financeiros. Provoca os consultores financeiros, olha, eu quero acessar esse mercado, né? O que eu preciso fazer aqui? Qual arranjo que eu preciso ter, né? Me estrutura a parte financeira, que muitas vezes a gente vê o produtor rural, pessoa física, ele cuidando tanto da produção, da parte técnica, que ele conhece muito bem, mas ele cuidando também da parte financeira, que às vezes ele não conhece tão bem, né? Por que não ter alguém ali trabalhando com ele, especializado na parte financeira, para poder trazer essas outras opções? Isso.
Nesse ponto tem até, vou citar aqui rapidamente o CNA Fiagro, né? Que é uma alternativa para os produtores atendidos pela assistência técnica e gerencial do Senar, que já dão também esse suporte na parte gerencial para o produtor estar mais pronto para acessar o Fiagro. Já é um caminho também, e que os produtores, mesmo não assistidos pela TAG, podem também buscar informação ali. Esse papel do Senar é importantíssimo, assim, da CNA também no desenvolvimento desse mercado. Esse Fiagro da CNA, sem dúvida, vai ter esse papel de educacional muito importante. Né? Isso. Bom, Bruno, daria pra gente ficar um tempão aqui falando, tem várias outras coisas, né, que seria interessante de você trazer, espero até tê-lo em outras oportunidades, mas quero agradecer pela sua presença aqui. O nosso objetivo é realmente cada vez mais trazer esse tipo de informação, que o produtor consiga enxergar como que ele pode começar, o que tem disponível no mercado, para que o dia que ele estiver pronto ou desperta interesse, ele saiba o que buscar. Então, agradeço a sua participação e da CVM, tanto no evento aqui realizado na CNA esta semana, nessa primeira semana de setembro de 2024. Muito obrigada. Eu que agradeço, Natália. Enfim, a gente fica à disposição também para outras iniciativas. Espero que eu não tenha dificultado, mas sim tentado simplificar ao máximo uma linguagem que nem sempre é tão fácil de entender, né? Obrigado aí. A gente foi bem prático aqui, né, em algumas questões. Acredito que foi mais informação relevante, complementando aí outros episódios que a gente tem sobre o assunto. Mas fica à vontade se você quiser deixar outros canais para que produtores e outros agentes do setor queiram entender um pouco mais sobre o mercado de capitais no agro. Tem, além do nosso site, que pode ser acessado pelos produtores com muita informação, a gente divulga lá também um boletim do agronegócio com informações sobre Fiagro, certificado de recebíveis do agronegócio, né, como que isso está sendo estruturado. A gente também tem um movimento que começou no ano passado, que se chama Agrocapitais, onde a gente também agora tem um portal dedicado a levar essas informações do mercado de capitais para os produtores rurais. E esse Agrocapitais é um movimento aqui em CVM, parceria com IBDA e Ambima e outras instituições, onde a gente vai buscar levar palestras, né, em eventos, em feiras agrícolas, explicar um pouquinho isso que a gente está falando aqui agora, tentar levar essa linguagem mais simples para explicar para o produtor o que é um Fiagro, o que é um certificado de recebível do agronegócio, e como que ele consegue chegar nesses produtos, né? Então, também lá esse portal do Agrocapitais é uma fonte importante de acesso aí de informação. Ótimo, Bruno. Realmente, mais um lugar, né, onde o produtor pode buscar essa informação. Então, mais uma vez, obrigada pela sua presença. E você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.